programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Nesta edição, veja a luta em defesa da Previdência Social Pública. Se nós deixarmos claro que essa PEC é dos banqueiros que usufruem do cenário de escassez que está matando 99,9% da nossa população e só eles estão ganhando, nós vamos conseguir vencer. O que está por trás da reforma da Previdência? Querem para os jovens que vão ingressar no mercado de trabalho um sistema de capitalização, que nada mais é do que uma poupança que cada um vai fazer sem a participação do seu patrão e sem os recursos do Estado, que são impostos destinados à constituição desse fundo previdenciário. Educadores e educadoras na luta por seus direitos. Está fechando escolas do campo, está fechando turmas, mandando pessoas embora, desempregando a categoria. Então, nosso eixo é a luta contra a reforma da Previdência e em defesa da escola pública, autônoma e democrática. Fechou turma? Denuncie. Sala superlotada? Denuncie. Adoecimento? Denuncie. Vamos fazer da nossa voz, além das ruas que precisam estar cheias, naquele parlamento, a nossa voz coletiva. Atualidade. Querem deixar seu futuro nas mãos dos bancos. Durante seminário promovido pelos mandatos populares e participativos da deputada estadual Beatriz Cerqueira e do deputado federal Rogério Correia, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, evento que contou com uma grande participação de lideranças sociais e sindicais, educadores e educadoras de várias regiões do estado, sob a coordenação do Sindiúti, a economista e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, destacou as riquezas e as contradições do Brasil, ao fazer uma abordagem sobre a reforma da Previdência e seus impactos para o povo brasileiro. O resumo disso tudo, gente, desse cenário de escassez, desse sistema da dívida fraudulento, não teria importância se não tivesse impacto social. E olha que vergonha. O Brasil, nona economia mundial, maior riqueza mineral está aqui nesse país, nióbio, petróleo, 55 minerais estratégicos. Nós temos a maior área agricultável do planeta, com clima favorável, maior reserva de água potável. Nós temos todas as matrizes energéticas. Nós temos um povo maravilhoso, disposto a trabalhar, um povo pacífico, bom, disposto a trabalhar, criativo. Nós temos dinheiro em caixa, eu falei no início, no mínimo 3,5 trilhões de dinheiro em caixa, remunerando sobra de caixa dos bancos, formando colchão de liquidez e reserva internacional. Nós somos um país riquíssimo. E olha que vergonha. Somos o país que mais remunera o capital. Os lucros distribuídos aos bancos aqui no Brasil são indecentes e isentos de imposto. E o Brasil comanda a alta da pobreza na América Latina. Nós não podemos nos conformar com isso. Para enfrentar isso, isso não é acaso, isso é produto do modelo econômico aplicado aqui, sustentado pelo sistema da dívida, pela política monetária suicida, etc., que nós já falamos. E para enfrentar tudo isso, Maria Lúcia Fatorelli elenca algumas estratégias. Primeira coisa, conhecimento da realidade. Se nós não conhecermos a nossa realidade de abundância, se nós não conhecermos que essa crise foi fabricada pela política monetária do Banco Central, nós vamos achar que tem crise, tem déficit, tem mais é que pagar. Então, primeira coisa, conhecer a realidade, empoderar o nosso povo. Criar uma mobilização social consciente e inconformado com o cenário de escassez. Nosso povo tem que exigir que a realidade de abundância esteja aí para todas as pessoas. Ela fala ainda de outras ações concretas. Contatos com parlamentares. Vocês pensam que todos os parlamentares estão agindo como a Beatriz Cerqueira aqui, chamando para o debate?
Nós temos que partir para cima dos outros parlamentares, exigir voz. Todos vocês precisam se tornar multiplicadores desse debate. Nesse momento agora, o ataque é tão grande, minha gente. O ataque é tão grande que nós temos que passar por cima de eventuais diferenças e unir todos os sindicatos, todas as associações, todas as centrais, todos os movimentos sociais. Nós temos que unir, só podemos ter dois lados nesse momento. O lado do povo brasileiro e o lado dos banqueiros. Se nós conseguirmos fazer isso, deixar claro que essa PEC é PEC dos banqueiros, nós vamos sair vitoriosos. Se nós deixarmos claro que essa PEC é dos banqueiros que usufruem do cenário de escassez que está matando 99,9% da nossa população e só eles estão ganhando, nós vamos conseguir vencer. Economista do DIEESE afirma que privatização da Previdência é uma estratégia do capital. O seminário promovido pelos mandatos dos deputados Rogério Correia e Beatriz Cerqueira também contou com a presença do economista Frederico Melo, que explicou por que são falaciosos os argumentos do governo federal sobre a reforma da Previdência. Era parte do discurso da legitimidade, da tentativa de fazer passar a reforma da Previdência, e aí eu já estou caminhando para as conclusões da minha exposição, apelar para dois argumentos. O argumento de que a reforma é para combater privilégios, para combater a desigualdade, para fazer justiça, e o argumento de que a reforma é para combater o desajuste fiscal, ou seja, para reequilibrar as contas do governo, e para fazer a economia voltar a crescer. Então, o argumento do governo, e o que a gente vai ver na propaganda, em última instância, são mais ou menos, giram em torno desses dois eixos de argumento: combater desigualdade, fazer justiça, combater privilégio e combater o desequilíbrio fiscal para fazer a economia voltar a crescer, né? Bom, ao excluir segmentos de trabalhadores e de trabalhadoras pobres, né? Empregado doméstico, trabalhador rural, agricultura familiar, trabalhador de construção civil, comerciários. Ao excluir da cobertura da Previdência Social, não se está combatendo o privilégio, ao contrário, está se aprofundando a pobreza e a desigualdade no Brasil. Ao instituir o regime de capitalização que vai favorecer os bancos, porque os bancos vão cobrar taxa de administração dessa Previdência e vão aplicar esses recursos, não se está contribuindo para combater a desigualdade ou a pobreza, ao contrário, está se aprofundando a pobreza. Ao mudar a regra do abono do PIS, não se está combatendo a pobreza e a desigualdade, ao contrário, está aprofundando a pobreza e a desigualdade. Ao falar que o idoso, a partir de 60 anos, o idoso pobre, vai receber R$ 400, não se está combatendo a pobreza e a desigualdade, ao contrário, está aumentando a pobreza e não se está combatendo privilégios. E sobre o combate ao déficit fiscal para fazer o país crescer, Frederico Melo foi contundente. Na verdade, a Previdência, se ela fosse corretamente aplicada e os tributos voltados para o seu financiamento fossem corretamente aplicados, fiscalizados e cobrados, e as isenções superadas, esse sistema previdenciário não teria déficit, consequentemente, não seria fonte de eventual pressão sobre o déficit público, né? Então, a correta contabilização da Seguridade Social, o fim das isenções, o combate à sonegação, a cobrança das multas, tudo isso desmonta o argumento do chamado déficit da Previdência, ou déficit da Seguridade Social, ou déficit da Previdência Pública. Será mesmo que a reforma da Previdência vai promover crescimento da economia?
Este argumento é válido? Veja o que diz Frederico Melo. E quanto ao argumento da economia voltar a crescer, vocês estão lembrados. Eles usam esse argumento o tempo todo. Usaram esse argumento para fazer a aprovação da PEC do teto dos gastos. Falaram o seguinte, olha, vamos aprovar um limite aos gastos públicos, porque se tiver esse limite, os empresários vão recuperar a confiança na economia, vão investir mais, a economia vai voltar a crescer e gerar empregos. Aplicaram esse argumento, não aconteceu. Na reforma antitrabalhista, utilizaram um argumento muito semelhante. O emprego tem muito direito, é muito rígido, vamos aumentar um pouquinho a flexibilidade, porque aí as empresas ganham confiança, empregam mais, o desemprego diminui, a economia volta a crescer. Não aconteceu. E, de novo, agora eles estão, então, apresentando um argumento de vamos reduzir direitos para fazer a economia voltar a crescer, e eles esperam que a gente caia de novo nesse engodo. Na verdade, o discurso ele esconde que estamos vivendo um processo de retirada de direitos e de transformação dos direitos sociais da população brasileira em mercadoria para favorecer o capital financeiro e o capitalismo do Brasil, e eu diria até mesmo do mundo, por meio do capitalismo financeiro internacional. O que está por trás da reforma da Previdência? Precisamos combater a reforma da Previdência, que, na realidade, ela não reforma nada, ela vem para acabar com a Previdência. Querem, para os jovens que vão ingressar no mercado de trabalho, um sistema de capitalização, que nada mais é do que uma poupança que cada um vai fazer sem a participação do seu patrão e sem os recursos do Estado, que são impostos destinados à constituição desse fundo previdenciário. Então, hoje nós pagamos a aposentadoria da geração que já se aposentou. Quem vai pagar a aposentadoria dos que trabalham hoje? Com certeza, mais uma vez, vão empurrar essa conta para o conjunto dos trabalhadores e as aposentadorias não estão garantidas mais, nem de quem já se aposentou e nem de quem está no mercado de trabalho e pretende se aposentar. Por isso, se quer colocar na atual lei como será esse sistema de capitalização. É algo que vai ser regulamentado por lei ordinária, ou seja, metade mais um dos congressistas do país vai deliberar sobre isso futuramente. É um cheque em branco e nós não podemos aceitar que no Brasil aconteça, como infelizmente aconteceu com vários países, como no Chile hoje, onde os aposentados, em sua maioria, quase 80%, recebem menos do que o salário mínimo nacional. Não a reforma da Previdência e lutar pelas nossas aposentadorias e pela nossa Previdência Pública. A nossa preocupação com a reforma da Previdência, a reforma é uma suposta reforma, né? É o seguinte, o que se fala? Vai fazer a reforma para poder economizar. Veja bem, não vai economizar. O que acontece? A gente pergunta, tem uma emenda constitucional 95 que fala o seguinte, que durante 20 anos não se pode investir mais em educação, em saúde, nem nada. Aonde vai esse dinheiro, esse 1 trilhão? Obviamente, dinheiro vai para o banqueiro, dinheiro vai para a capital internacional, enfim, vai prejudicar nós, trabalhadores. Nós, mais uma vez, vamos pagar a conta. Todos nós devemos estar na rua para combater, para que não tenhamos os nossos direitos sucateados. Na verdade, não existe reforma. O que a gente está observando é a destruição, o fim do sistema de seguridade social no Brasil. E nesse bojo, nós da educação seremos o grupo mais prejudicado. As professoras, os professores serão um grupo mais prejudicado porque ele não terá condições de se aposentar. Lembrando que as regras atuais, uma professora, por exemplo, ela se aposenta com 55 anos de idade e 15 anos de contribuição. Para que ela obtenha o mesmo salário que ela está atuando hoje, ela vai ter que trabalhar, contribuir com 40 anos. Então, 55, ela vai para quase 80 anos trabalhando para conseguir atingir os 100%. Caso ela não queira isso, ela vai entrar nos 60% do salário dela. Então, já ganha pouco, já é difícil. E a hora que você vai se aposentar, você vai receber 60% do que você tem direito. Com um agravante, essa proposta do atual governo, ela acaba com o reajuste automático, ou seja, não haverá reajuste.
Então, você que já está aposentado, imagina que está fora do processo da reforma, não estará. Você vai chegar a ponto de ganhar menos que o salário mínimo. E o que é pior, você pode chegar a ter uma renda menor do que a linha de pobreza. Então, esse é um grande motivo de nós todos estarmos na rua. Lembrando que você que já tem uma experiência, ouviu alguém aposentado por ter problema de saúde, não se esqueça, isso praticamente se extingue. Você praticamente não será aposentado, por exemplo, por deficiência ou por um acidente, por exemplo, não terá aposentadoria. Você que se vire. Então nós temos aqui ir para a rua para derrotarmos essa proposta nefasta ao povo brasileiro. Educação em debate. Educadores e educadoras na luta por seus direitos. Educadores e educadoras, sob a coordenação do Sindiúti, aprovaram os eixos da luta para 2019 e votaram a comissão eleitoral que vai coordenar os trabalhos das eleições do sindicato. Eles se reuniram no último dia 9 de março durante o primeiro Conselho Geral Eleitoral e a primeira Assembleia Estadual deste ano em Belo Horizonte. Ao abrir os trabalhos, os diretores estaduais Feliciana Saldanha, coordenadora do Departamento de Formação Política, Pedagógica e Sindical, Lecioli Pereira Pinto, coordenadora do Departamento Jurídico, e Fábio Garrido, coordenador da subsede de Ouro Preto e também diretor estadual, deram boas-vindas aos presentes e contextualizaram os principais desafios do momento. Fábio Garrido fez uma análise da conjuntura, em que falou das dificuldades pelas quais passa o capitalismo em âmbito mundial. Primeiro elemento dessa análise de conjuntura é que o capitalismo e o capital, a burguesia, vive hoje uma crise profunda deles. Uma crise em que eles não conseguem manter mais as mesmas taxas de lucro que eles vinham mantendo. Uma crise contínua da taxa de lucro. Esse é o momento em que o capitalismo mundial continua em crise por não conseguir reproduzir as suas mesmas taxas de lucro. E eles têm uma ânsia de taxa de lucro infinita. O capitalismo vive para isso, a burguesia vive para isso, para o lucro, 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 quanto maior esse lucro. Então a crise deles não é de falta de dinheiro, a crise deles é de não conseguir ampliar o que eles já têm, ampliar o seu lucro, a sua margem de lucro. Para isso eles reorganizaram o imperialismo, e isso é importante para a nossa análise, e isso a gente vai ver que tem desdobramentos no local. A eleição de Donald Trump e a eleição de diversos governos populistas de direita com características neofascistas, ou com características do fascismo, apresentam para a gente uma nova forma de governar do imperialismo, utilizando principalmente o aparelho de Estado norte-americano. Esse imperialismo, essa nova direita neofascista, resultou no Brasil, através de espionagem, através do financiamento de grupos como o MBL, né? Através do financiamento dessa nova direita neofascista, resultou no golpe de 2016, resultou na utilização da Lava Jato como um instrumento de desequilíbrio político do país, resultou na prisão do Lula e resultou na eleição de Jair Bolsonaro. Na mesma linha de Bolsonaro, o governador Romeu Zema, em Minas Gerais, com a sua reforma administrativa, vem atacando os servidores e os serviços públicos, disse Fábio Garrido. O Zema, ele tem o mesmo modus operandi do Bolsonaro, ele propõe o retorno do choque de gestão do período Aécio Neves e Anastasia, ele manipula os dados do quadrimestre, do orçamento do ano passado, para jogar o Estado na lei de responsabilidade fiscal. Então, ele fez com que o orçamento estourasse o limite da responsabilidade fiscal, fazer uma manipulação do orçamento para colocar na lei de responsabilidade fiscal e poder demitir irrestritamente. É um governo que quer a privatização da CEMIG, que quer a privatização de tudo e a terceirização de tudo. E que propõe o regime de recuperação fiscal, se adequar ao regime de recuperação fiscal
do governo federal, o que significa a destruição do IPSENG, a destruição da nossa aposentadoria, a flexibilização da nossa segurança enquanto efetivos, para quem é efetivo, e a terceirização irrestrita, a privatização irrestrita. Durante a sua análise de conjuntura, Garrido também falou da política de menos Estado e mais desigualdade social. Ele não tem pena de fechar escolas. Está fechando escolas do campo, está fechando turmas, mandando pessoas embora, desempregando a categoria. Isso vai gerar uma superlotação das turmas. Então, esse processo de fechar escolas e demitir gente já está em andamento. Ele não reconhece os sindicatos, então a gente já apresentou desde o final do ano passado na equipe de transição e agora no início do ano, demanda para reunir com a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação reúne com todo mundo, mas não reúne com o sindicato, de forma proposital, para não reconhecer os sindicatos. Então, nosso eixo é a luta contra a reforma da Previdência e em defesa da escola pública, autônoma e democrática. Ou seja, lutar contra a reforma da Previdência com centralidade, como fizemos em 2017 e fomos vitoriosos, e lutar para que as escolas não sejam fechadas e que se mantenha a gestão democrática da escola. A gente tem que ampliar o nosso leque de alianças. Então, espaços como o Fórum Popular de Educação, espaços como a Frente Brasil Popular, eles têm que se manter, eles ganham centralidade. A gente tem que ir nas câmaras municipais discutir a reforma da Previdência e comprometer que as câmaras municipais lutem contra a reforma da Previdência ou se posicionem contra a reforma da Previdência também. Ampliar ao máximo o nosso leque de alianças. Os educadores e educadoras presentes ao Conselho Geral e à Assembleia Estadual reafirmaram as principais lutas que a categoria já começa o ano fazendo. Nesse momento, as principais lutas são contra a proposta de reforma da Previdência, que se trata, na verdade, de um desmonte do sistema de seguridade do Brasil, e também pelo cumprimento do nosso piso salarial, que é a Emenda Constitucional 97 de 2018, que ainda não foi negociada pelo governo Zema. E também da negociação estabelecida entre o governo de Minas e o nosso sindicato para a resolução de várias pendências que nós temos aí em relação à saúde e a outras questões que são urgentes e que o governo de Zema ainda não conseguiu fazer nenhum contato com a categoria. Nós começamos essa campanha salarial educacional com muita garra e disposição de derrotar a reforma da Previdência, de pressionar o governo Zema para que abra o processo de negociação, atenda os nossos itens da pauta. Um dos principais pontos para a educação é a reforma da Previdência, que vai pegar exatamente o aumento do tempo de contribuição e da idade para professoras e professores. Mas a professora, a mulher, cada vez mais em prejuízo com a reforma. E nós não podemos também deixar de preocupar com o governo Zema, que está com essa reforma administrativa que é preocupante para a categoria. A contribuição previdenciária é um dos fatores que o Zema quer atribuir à categoria da educação. E nós estamos preocupados porque a gente já tem as perdas salariais, ainda aumentar a contribuição e também a questão do IPSENG está em jogo aí, que a gente sabe que é uma luta muito grande para que a gente possa garantir os nossos direitos, continuar com esses direitos adquiridos, que é a saúde. A gente avalia que nos próximos anos a reforma da Previdência, em conjunto com a reforma trabalhista, foi um ataque direto à luta e os direitos dos trabalhadores, independentemente se ele é da educação ou não. Toda e qualquer categoria que hoje dedica-se ao trabalho e vive do seu suor, do seu trabalho, tem os seus direitos ameaçados. Ao longo de toda a trajetória sindical, a gente implementa, por exemplo, ações jurídicas, ações judiciais, e essas ações não surtem os efeitos que a própria condição da greve nos beneficia. Então, quer dizer, a luta combinada de um Estado de Direito é fundamental para garantir os interesses dos trabalhadores. De fato, esse encontro aqui ele vem reforçar e reafirmar que os trabalhadores da educação, em especial as suas lideranças sindicais, não desistirão do direito dos trabalhadores de se aposentarem.
Beatriz Cerqueira, coordenadora geral do Sindiúti, destacou por que é importante fortalecer esta luta e colocou o seu mandato à disposição dos profissionais da educação. Não tenho dúvida de que esses nossos mandatos representarão a resistência e representarão o debate com a sociedade de que nós precisamos de mais educação pública, de mais Estado na vida das pessoas, de mais saúde, da previdência pública. Precisamos dos nossos profissionais valorizados. A nossa candidatura foi uma candidatura muito honesta, porque ela se apresentou com tudo o que ela tinha. Nós estamos de um lado dessa luta de classes, e a nosso lado é a classe trabalhadora. Este mandato é um instrumento a serviço das nossas lutas. Fechou turma? Denuncie. Sala superlotada? Denuncie. Adoecimento? Denuncie. Vamos fazer da nossa voz, além das ruas que precisam estar cheias, naquele parlamento, a nossa voz coletiva. Porque ninguém nos cala, nem coronel, nem capitão, nem nada do gênero. Ninguém cala a educação, ninguém cala essa categoria que fez a luta que fez desde o período da ditadura militar. Então, quero reafirmar esse compromisso. A categoria definiu o seguinte eixo central da luta: contra a reforma da Previdência, em defesa da escola pública, autônoma e democrática, pelo cumprimento do piso salarial e a abertura de negociação pelo governo do Estado. Momento CNTE. O Sindiúti-MG divulga e apoia institucionalmente a iniciativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, de lançar neste mês de março o concurso de vídeos de 1 minuto, Luz, Câmera, Educação. Segundo informa a CNTE, o prêmio para os vencedores será equivalente ao piso nacional do magistério. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 1º de abril pelo site www.cnte.org.br/concurso. Fiquem agora com o nosso quadro de humor. Obrigada pela audiência, voltaremos no próximo sábado. Até lá!